Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury em 1953. Este livro, que também é uma distopia, que em par de 1984 e Admirável Mundo Novo fazem parte das grandes distopias do mundo moderno. E essa mesma distopia é muito importante para compreendermos muitos dos acontecimentos do século XXI, principalmente sobre a influência da televisão em nossas vidas. Mas para continuarmos esse vídeo, por favor, inscrever-se no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Vamos ao vídeo. Muitas das coisas que nós conhecemos foram transmitidas até nós através dos livros. E nós vimos como a força dos livros foi tão grande que influenciaram positivo ou negativamente algumas sociedades. Se nós vermos como o livro de Copérnico mudou totalmente a teoria geocêntrica e passou para a teoria heliocêntrica. E nós vimos como o livro de Principia Matemática de Newton reforçou a ideia da teoria heliocêntrica na questão da gravidade. E vimos como também o livro de Contrato Social influenciou na questão da Revolução Francesa. E também o livro de Karl Marx na questão da Revolução Russa, a implementação do comunismo a nível mundial, como na Cuba, na China e outros países africanos. Essas mesmas influências foram tão grandes que nós podemos ver que os livros têm essa força maior da nossa própria dimensão humana. Nós compreendermos, interpretarmos muitas das coisas que são escritas lá e pormos em prática, como o livro A Origem das Espécies de Charles Darwin. Imagina numa sociedade onde esses mesmos livros são todos proibidos. E quem possuir esse livro será queimado juntamente com seus próprios livros. É de compreendermos que essa mesma ditadura não foi implementada por um governo central, mas por a própria população, que pedia mais entretenimento, mais conhecimentos, não queria saber por que as coisas funcionam, mas como as coisas funcionam. Eles sabiam montar máquinas e máquinas, mas não sabiam se perguntar por que aquela sociedade, naquela época, estava assim, as pessoas estavam felizes ou não. E perguntar se uma pessoa se é feliz ou não naquela realidade seria uma coisa confusa e complicada, porque a pessoa estava tão acostumada com aquela realidade, não sabia mais o que era felicidade, pois estava tão entretido com vários programas da televisão que só o cérebro já não pensava mais além disso. Neste livro, Fahrenheit 451, Bradbury introduz o personagem Guy Montag, que esse é um bombeiro que trabalha nessa empresa do Fahrenheit 451. E o 451 convertendo em graus Celsius são 233 graus Celsius, que é a temperatura correspondente à queima dos livros. E esse mesmo personagem está tão acostumado com essa mesma empresa que não se interroga por que faz isso. E só quando é nos introduzida a personagem da Clarice, uma menina, que ele vai entrar em contato depois de sair do trabalho e começa a fazer algumas perguntas, tanto incômodas para a sua própria realidade. Pergunta se era feliz, se estava apaixonado. Mas na sua cabeça as perguntas não faziam sentido, porque não tinha como responder essas mesmas questões. E diziam que aquela menina era uma menina maluca, ia ser acompanhada pelos psicólogos, porque as crianças logo ao nascer estavam já entregues ao governo que eles doutrinavam desde o berço, até a fase adulta. Então as suas próprias intenções de compreender o mundo eram totalmente desmontadas, para as crianças sabiam montar e desmontar, e que a socialização seria apenas a compreensão daquilo que serão transmitido pela televisão. E essa realidade distópica é muito incômoda, porque nós vemos como as grandes mídias estão fortes dentro da nossa sociedade, na questão das fake news, como as mídias sociais, a televisão influenciam muito nosso próprio comportamento atualmente. Nós vemos como a questão das fake news ganhou tanta força nesse século XXI, mas nós podemos compreender como esses mesmos aspectos são abordados neste livro aqui do Fahrenheit 451 por Ray Bradbury. As pessoas estão tão acostumadas àquele mundo aí que são felizes daquele jeito, até tomam algumas pílulas para não estarem depressivas, para compreenderem melhor essa mesma realidade. Bradbury vai trazer algumas questões fundamentais que vão mudar totalmente o comportamento do nosso personagem principal, do Guy Montag. Porque nessa mesma compreensão daquele mundo, aquelas interrogações que a Clarice vai fazendo, e esse mesmo aspecto que vai tentar compreender por que eu sou bombeiro há bastante tempo, não me lembro como conheci a minha própria esposa. E nessas mesmas compreensões daquele mundo, acontece uma reviravolta quando o seu departamento de bombeiros é chamado para ir à casa de uma senhora e eles queimam os livros e a senhora prefere morrer com seus próprios livros. E esse mesmo evento vai mudar completamente a compreensão do mundo
do Guy Montaigne, porque ele não vai compreender porque aquela senhora decidiu morrer com seus próprios livros. E essa mesma realidade vai fazer com que ele não só interrogasse a si próprio, mas tentasse não só entender o que tem de especial dentro daqueles livros. Nós podemos ver aqui alguns acontecimentos do mundo real, que em 1933, quando o nazismo assumiu o poder na Alemanha, houve uma queima de livros. Queimaram livros de Karl Marx, de Freud, de Kafka. Esses todos os livros aí diziam que podia manifestar uma intenção negativa e desviar o comportamento das pessoas dentro daquela sociedade. Nós podemos ver no mundo atual como os ministérios de educação de vários países estão a eliminar como a literatura, a filosofia, a sociologia dentro do currículo escolar, para porem mais as coisas práticas, entenderem como funciona, não porque as coisas funcionam daquele jeito. E a nossa mente, na questão da reflexão, vai diminuindo aos poucos, porque nós pensamos que entender o mundo, só devemos saber como o mundo funciona, não porque ele funciona desse jeito. Não pormos as perguntas, por que sou feliz? Será que sou feliz desse jeito? E aquela felicidade se resume apenas em entretenimento, porque isso acontece porque o próprio povo é que pediu essa mesma ditadura, porque eles começam a censurar, começando a partir da minoria. Se uma minoria não compreende bem uma realidade de um pequeno livro, como um escritor escreve falando mal sobre o tabagismo, que o cigarro faz mal e causa cancro, então a minoria fala, não compreende esse livro, então queima o livro. Aparece um livro sobre a realidade afro-americana, os brancos vão querer queimar os livros. Aparece um livro que fala muito sobre os homens, os feministas vão falar queima o livro porque esse livro é muito machista. Então essa mesma compreensão, nós vamos ver como a própria minoria vai se unir para ser uma ditadura da maioria, onde as pessoas que querem ter os livros não podem ter esses mesmos livros. E essa mesma compreensão vai ser muito debatido dentro desse mesmo departamento do Fahrenheit 451, porque o Bilt, que é o chefe desse mesmo departamento, entra em grandes diálogos com o Montaigne, porque a nossa compreensão deste mundo vai ser um pouco caricato, porque nos apresenta uma pessoa como Guy é totalmente ignorante daquela própria realidade, mas o Bilt é tão especialista em algumas obras que vai trazer algumas frases, a própria compreensão da mesma realidade, porque ele fala que esses mesmos livros que a gente vai estar aí para a gente compreender vão trazer um breve desconforto para as pessoas que não querem esses livros, como as vizinhas de Montaigne, que ele vai poder ler poesia para eles, conhece o Faber, uma outra pessoa também que foi um professor de literatura, antes de queimarem os livros. Nós podemos compreender a intenção do Ray Bradbury em 1953. Nós vemos a televisão como uma caixa que vai transmitir muitas informações que podem ser úteis ou inúteis para algumas pessoas na questão do entretenimento. Imagina, 53, estamos agora em 2021 e temos a internet, temos os serviços de streaming, onde as pessoas sentam 8, 18 horas por dia para fazer uma maratona de série e nosso cérebro fica totalmente fixo naquelas séries, não conseguimos compreender, não conseguimos pensar muito sobre aquilo, porque quando nós estamos sentados e assistir, nosso cérebro fica inativo e nossa compreensão do mundo é bastante limitado. E nós estamos a ver como algumas livrarias estão em falência, que as pessoas estão a ler menos. E nessa época que nós estamos a passar da pandemia, as pessoas estão mais interessadas em saber informações a partir da televisão do que ler os artigos que são publicados. Guy Montaigne vai fazer com que essa nossa mesma luta pela compreensão de que está por trás de um livro não só seja uma verdadeira escolha do próprio cidadão, porque ao ler um livro nós temos aquela certeza aqui que vai poder aumentar o nosso conhecimento, pode transformar as nossas vidas. Só vermos vários livros que foram publicados ao longo dos tempos, são importantes dentro da própria sociedade humana. Imagina esses todos os livros desaparecendo do mundo, só existir a televisão, redes sociais e o mundo do streaming. Como ficaríamos? Ficaríamos órfãos de vários conhecimentos e é que as pessoas entenderão que o mundo é assim desde que foi fundada aquela mesma realidade. Não conseguirão saber como era o mundo antigamente, só saberão compreender como o mundo presente. E esses mesmos personagens vão ser debatidos completamente para nós compreendermos muito bem como essa mesma realidade vai ser muito usada atualmente nas questões das fake news, como essa mesma realidade vão ter um impacto muito grande sobre a nossa própria vida. Para que o mundo seja bastante compreensível, é necessário que a gente também compreenda, ler o passado, entender a história da humanidade. Não apenas sermos inertes pelas informações transmitidas pela televisão. Então, este livro, Fahrenheit 451, traz esse grande ensinamento para nossas próprias vidas.
conseguirmos conservar o passado, para conseguirmos viver o presente e prevermos o futuro. E não destruirmos totalmente o passado, porque quando você destrói e queima os conhecimentos do passado, você pensa que o mundo começou apenas hoje, enquanto o mundo tem bilhões de anos. Mas esta mesma realidade vai mudando aos poucos. E nós devemos acompanhar essa mesma realidade para tentarmos compreender as grandes revoluções, tanto a Revolução Russa com Karl Marx, entendermos como a revolução da biologia com Charles Darwin, entendermos a revolução da cosmologia com Copérnico, entendermos tudo isso e compreendemos como os grandes escritores da humanidade como Shakespeare, Camões, Cervantes mudaram completamente a forma de vermos a nossa própria humanidade. E esses são os ensinamentos de Ray Bradbury vai transmitir esse livro Fahrenheit 451. E para que nós conseguimos não só compreender a nossa própria realidade, consigamos ler bastante, transmitir essas informações para mais pessoas. Não deixemos que a maioria dita é regra dentro da própria sociedade. E este é o resumo que eu apresento aqui para vocês. Quem gostou do vídeo, por favor, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, dar um like. E daqui ao Jovete, muito obrigado e até a próxima.